Olá, minha imagem não está aparecendo. Agora, oi gente, desculpa aí, viu, o contratempo. Deixa eu colocar, oi pessoal, desculpa o contratempo que teve agora, tá? Mas agora acho que vai dar certo. Tema, viver o presente. Tá falando aguardando o André. Ah, tá chegando. Ai, amigo, desculpa, viu? Os Olha, não imprevistos. desculpo nada. Para desculpar, ela tem que ter um bolo de chocolate bem gostoso, tá? Vegano pode ser, sem glúten, sem lactose, em nome de Jesus. O Bom, desculpa nada foi vamos. ótimo, viu? Olha o exemplo. Mas tudo bem. Ó, como a live ficaria dentro do meu compromisso, eu que Uhum, escolhi a obra, né? Então a obra uhum. de hoje vai ser Coragem, esta obra aqui, que é uma obra de Chico, por diversos espíritos. É uma obra bem velhinha, porque ela já tem bastante tempo, né? Foi utilizada pelos meus avós, então é uma obra bem antiga. Bom, aqui tem uma mensagem que é bem interessante. Eu não vou ler toda a mensagem, mas ela diz exatamente o seguinte: o título é Neste Exato Momento. Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. E por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente, e quem caminha para a frente com o bem de todos encontrará sempre o melhor, do meu xará, André Luiz. Bom, e com essa mensagem nós vamos dar início a esta live Viver o Presente, que é uma das lives do Bloco de Contemporaneidade, Construindo o Novo Eu. Para quem não sabe, o Evangelho é uma proposta que surgiu um pouco antes, mas foi então gestada na quarentena, digamos assim, e é empreendida por mim, por Priscila Matos e por Lissandra Morim, essas amigas queridas. E nós temos então um compromisso de trazer reflexões, de trocar conhecimentos, saberes e também de atuarmos de uma maneira mais efetiva no contexto de cada qual, inclusive no que se refere a uma escuta fraterna. Então, caso você tenha algum problema, alguma problemática, uma questão que esteja incomodando, afligindo, pode entrar em contato conosco através do direct. Não somos psicólogos, psicoterapeutas ou psiquiatras, mas acreditamos nessa proposta de escuta ativa. Tá ok? Bom, dito isso, minha amiga que está me devendo um bolo de cenoura com chocolate, um caldo de chocolate, Priscila, então, vou permitir que ela faça as honras desse Uh, tema. Que ela é, comece. Sou cavalheiro. bem, viver o presente, né? Eu achei esse tema bastante desafiador, porque eu acho que é um mal, assim, da nossa geração, do século, essa questão de estar no momento presente, né? Porque nós somos a todo tempo bombardeados por inúmeras informações, inúmeras demandas, né? Temos muitos compromissos, então é o tempo inteiro fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá trabalhando no computador, tá ouvindo música, tá falando no WhatsApp com alguém, ao mesmo tempo tá falando com outra pessoa, e a mente o tempo inteiro pensando mil e uma coisas. Então, e eu particularmente, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo, sou assim, meio imperativa. Então, quando veio esse tema, viver o presente, eu fiquei, meu Deus, viver o presente, o que, que eu vou falar sobre viver o presente? Como é esse negócio? Uau. E tem sido um desafio para mim também, essa coisa de estar no momento presente, essa coisa de buscar fazer uma coisa de cada vez, de ter atenção. Eu tenho meditado muito, né? Eu faço meditação também há bastante tempo e muitas vezes eu tenho dificuldade de meditar por conta disso, porque o pensamento vem, bombardeia com milhões de coisas. Mas, lendo um pouquinho sobre esse assunto, e quando eu reflito sobre essa coisa de viver o momento presente, inevitavelmente, quando a gente pensa viver o presente, vem a questão do tempo, né?
É bom que você fala e aprende, Pri, Livinha Baense. Isso aí, amiga. Estou tentando aprender aí, né? Estou aprendendo, falta botar em prática. Então, o tempo é o quê? Eu acho um texto muito bom de um livro, Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. Eu quis falar aqui o livro especificamente, uma das fontes minhas de estudo, que é um livro bem antigo, de Chico Xavier e Valdo Vieira, que muitas pessoas talvez não conheçam. São vários textos, textos pequenos. E um dos textos fala justamente sobre a questão do momento presente, da gente viver o momento presente, e ele traz uma reflexão sobre o tempo. E fala que o tempo é como se fosse um cheque em branco que a divindade nos dá, que o universo nos dá, para a gente fazer o que a gente quiser. Tipo, eu tenho tempo agora, nesse momento, todos nós temos o tempo todo para nós e nós podemos fazer absolutamente o que a gente quiser nesse momento presente, né? Eu poderia estar dormindo, poderia estar correndo na orla, né? Não sei, isolamento, né? De máscara. E mantendo distância de 1,5 metro. Poderia estar cozinhando, poderia estar lendo, poderia estar fazendo milhões de coisas. Mas o que que a gente faz desse momento presente, né? Então, Emmanuel e André Luiz trazem que o tempo é um dom que nós temos, a fim de que possamos angariar novos dons. Como nos ensina na parábola dos talentos, né? Jesus fala da questão dos talentos, né? Tem aquele que enterra, oi, Brizinha, tem aquele que enterra o talento, mas os outros conseguem devolver os talentos em dobro. Então, o tempo é como se fosse isso, é um talento, um dom, um presente realmente que a gente tem, para que a gente possa usar esse tempo de maneira proveitosa e útil para a nossa evolução, para o nosso progresso, porque nós somos espíritos em progresso, além do progresso, e também em benefício da coletividade, né? Então, a primeira coisa que me ocorre quando eu penso em viver o presente é a gente refletir nessa questão do tempo. E você quer Ok. falar alguma coisa, amigo? Primeiro, que esse tempo realmente é algo que, de alguma sorte, como eu disse no início, criou um impacto muito forte, né? Desde a antiguidade clássica, né? Dessa herança filosófica até os pensadores mais contemporâneos, o tempo sempre foi algo preocupante, né? O tempo, tal como nós conhecemos, ele, na verdade, constitui uma criação. Se nós imaginarmos que na antiguidade os homens, as mulheres se guiavam em torno, não é, do dia e da noite, das 4 estações, não é, tinha um fluxo natural muito mais presente, o mesmo não se processou com o surgimento dos relógios, por exemplo, não é, do relógio de areia, a ampulheta, não é, do relógio da água, do relógio do sol, e mais à frente com o próprio relógio mecânico. Então, uma nova sistemática surge e então esse tempo é fracionado. Esse tempo, como era conhecido, o tempo natural, passa então a ser fracionado, fragmentado. Um tempo que surge com horas, com minutos, com segundos, com milésimos de segundo. E toda essa construção em torno do tempo para que pudesse se organizar um novo contexto do trabalho e um novo contexto social. Não por acaso, nas cidades da Idade Média, né, nas organizações dos burgos e mais tarde nas cidades mesmo das grandes metrópoles, havia sempre relógios espalhados, né? Relógios nas torres da igreja, relógios. Né? Londres tem um símbolo bem marcante, né? O Big Ben. Né? Aquele relógio que, de alguma sorte, vai servir para guiar os indivíduos em torno da vida de relação, determinar os mecanismos de trabalho, enfim. Então, o tempo é algo que se modifica. O tempo é isso que tem se transformado ao longo do período. Ocorre que, com esse mecanicismo do tempo, nós também, de alguma sorte, nos afligimos. Né? Trazemos um Total. contexto ansioso e isso, é claro, tem criado impactos terríveis para o contexto mais moderno. Daí, então, esse convite, né, de comentar, de dialogar, de algo estreitar em torno de viver o presente. Né? Porque é preciso que nós analisemos. Existe passado
presente e futuro, Priscila? Pois é, eu acho que o tempo é uma coisa relativa. E você falando aí, me veio na cabeça a ideia assim, quer dizer que nós, né, sociedade, dividiu o tempo para que a gente possa aproveitar melhor o tempo, né? Criou relógio, coisa e tal. Aí a gente fica com aquela ilusão de que a gente vai ter mais tempo, né? Porque eu dividi o dia em 24 horas, então eu posso fazer em uma hora tal coisa, em outra hora tal coisa, nesse tempo aqui eu vou dormir, nesse tempo aqui eu vou trabalhar. A gente fica com a impressão de que a gente tem um tempo enorme. Só que aí a gente, enfim, e a gente tem, né, de certa forma, porque o tempo é relativo. A gente enfia um monte de coisa para fazer, e aí o tempo se esvai assim, numa velocidade que você para e pensa, meu Deus, o dia já passou quando você vê, né, quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo. E eu me lembrei aqui também de um outro livro, Fernão Capelo Gaivota, que é fantástico, um clássico, que traz muitas lições e muitas reflexões em muitos aspectos. E uma das reflexões que o livro traz, de Richard Bach, esse livro, é sobre a questão do tempo. Ele mostra muita relatividade do tempo, né? O que que é o passado, o presente e o futuro, né? A gente divide o tempo em passado, presente e futuro, em horas, coisa e tal, mas o tempo, se a gente pensar no universo, no infinito do universo, o que é o tempo? Exatamente. Mas, assim, quando a gente pensa em questão de viver o hoje, quando a gente pensa no passado, acho que o passado nos traz uma carga de experiências que a gente viveu, coisas boas, coisas ruins, mas que, de alguma forma, nos traz algum aprendizado quando a gente se permite aprender, né? Se a gente ficar afundado em mágoa, em culpa, em rancor e não extrai um aprendizado, a gente fica focado no passado, a gente fica estagnado, né? Mas eu penso que o passado nos é útil para nos trazer algum ensinamento para o momento presente. O futuro, a gente está vendo aí com a pandemia de que o futuro é completamente incerto. Sempre foi, né? É algo incerto, a gente não tem como prever o futuro, a gente pode planejar. Eu acho que é importante se fazer planejamento, né? Ter um projeto de vida, um projeto no trabalho, uma meta, fazer planejamento para se alcançar os nossos objetivos existenciais. Mas o futuro é incerto porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, como nós vamos estar, as circunstâncias que vão estar no momento. Mas então, o futuro é essa incerteza e, ao mesmo tempo, nos traz uma esperança, né? Se eu estou vivendo uma situação difícil hoje, eu tenho uma esperança de que no futuro as coisas possam ser resolvidas a depender da minha atuação. Então, o presente é o que a gente tem, é a oportunidade que a gente tem, a chance que a gente tem para utilizar essas experiências do passado e construir um novo futuro, que eu vou construir hoje. Se eu almejo é, determinada coisa, viver em paz, ou ter saúde, seja lá o que for. No futuro, eu vou começar de agora. Se eu quero ter saúde, eu vou me alimentar bem, eu vou praticar exercícios físicos, eu vou cuidar da mente e do corpo hoje, no agora. Com a minha experiência do passado, se no passado é um exemplo hipotético, eu comia muito, muita besteira e não me cuidava e coisa e tal. Eu tive problemas de obesidade, problemas cardíacos, etc, e tal, colesterol. Essa experiência vai me servir para saber o que, que eu posso comer, o que, que eu não posso comer, quais são os meus limites, para eu planejar o futuro. Então, o presente, o momento presente, é o que a gente tem de presente mesmo, por isso que se chama, né, presente. Porque Exato. é um presente, né? É um presente realmente que Deus nos dá para que a gente possa construir a nossa história. Exatamente. Então, nós já entendemos que passado, presente e futuro não existem na natureza, né? São construções que nós fazemos para, de alguma sorte, organizar, sistematizar, né, a vida de relação. E então, já se aprofundando nessa temática, poderíamos então nos utilizar daquilo que nos disse oportunamente Santo Agostinho, quando fez uma definição do tempo. O tempo, segundo ele, escapa, foge de nós, né? Se alguém nos pergunta, ou se alguém me pergunta o que é o tempo, eu sei, né? Ele então faz essa construção em torno desse tempo que foge. É um tempo que escapa, que nos, de alguma sorte, não podemos contemplar em completude. É algo que, de alguma sorte, é fluido, né? E corrigindo, ele então diz: se alguém não me pergunta, eu sei. Mas se já me perguntam e eu quero responder, eu não sei. Porque para ele, para Santo Agostinho, o tempo não pode ser explicado, definido.
ele pode ser experienciado, ele pode ser vivido. É, total. Uhum. Ao mesmo tempo, ele traz esse contexto desse tempo que escapa, que foge de nós. Seria, então, esse tempo um promotor, né, de dificuldades, de aflições, ou o homem não lidando de maneira produtiva ou, digamos assim, natural com o tempo, que se deixa, então, arrastar pela ansiedade, por um fator constritor, por uma pressão social? O que você acredita nesse sentido? É o tempo que promove a ansiedade ou é a incapacidade que tem o homem de lidar com o tempo que promove essa aflição, esse contexto opressivo, digamos assim? Então, não, eu não acho que é o tempo que promove a ansiedade, não, né? Como eu falei no início da live, que nossos amigos, né, benfeitores espirituais, Emmanuel e André Luiz, trazem na obra Estudo de Vida e Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, o tempo é um cheque em branco, né? É uma carta de crédito que Deus nos dá. Então, é um presente, realmente, né? Quando a gente divide o tempo, né? E eu acho que Joana de Ângeles, em um texto, esqueci o nome, depois eu vou procurar e falo para vocês. Ela nos fala que a gente desperdiça muito tempo, a gente gasta as nossas horas, primeiro antecipando ocorrências, né? A gente se antecipa muito, né? Vem aquela coisa da preocupação, né? Até os pessoal fala, né? Você fala você se ocupar antes de alguma coisa que nem aconteceu ainda. Então a gente se preocupa, antecipa realmente fatos, problemas, quantas vezes que nunca, né, gente? Comigo várias vezes. Eu imagino milhões de coisas que vão acontecer antecipando ocorrências e não acontecem. Aí quer dizer, a gente gasta efetivamente, como Joana de Angelis fala, a gente desperdiça as nossas horas antecipando ocorrências ou então amargurando em coisas que aconteceram no passado, remoendo, remoendo, remoendo. Eu também várias vezes já fiz isso, olha ali lavando louça e pensando aquela pessoa e com vontade de matar e remoendo os acontecimentos e ao mesmo tempo preocupada com o futuro, com coisas que não aconteceram nunca. Aí depois, quando passa o tempo que a gente olha para trás, ou eu pensei que fosse acontecer tal coisa, não aconteceu. Então, realmente há um desperdício de tempo, né? Aí, Joana de Ângeles, ela nos esclarece, inclusive, e fala que a gente gasta a nossa energia vital, porque a gente gasta energia vital com pensamento também, quando a gente se preocupa demasiadamente, quando a gente fica remoendo demasiadamente acontecimentos passados, a gente vai esvaindo a nossa energia vital, que a energia vital a gente recebe para utilizar durante toda uma vida, né? De acordo com o que a gente planejou de viver aqui nesse plano, de realizar o que a gente tem para realizar, de progredir o que a gente tem para progredir. Então, o tempo realmente é um presente, não, não acho que o problema esteja no tempo, o problema está em nós, que somos o tempo todo bombardeados com centenas, milhares de informações, tem a questão que eu acho da gente selecionar a informação que a gente quer estar dando atenção, o que a gente quer ver, o que a gente quer ouvir. Então, a gente tem que fazer a nossa seleção, porque senão a mente fica transitando entre várias coisas, vários espaços, vários tempos, passado, presente, futuro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Entende? Então a gente vai se cansando. Quantas vezes a gente para e pensa? Comigo já aconteceu várias vezes. De ter um dia assim que eu nem fiz tanta coisa, mas chega no final do dia eu estou absolutamente exausta. Quando eu paro para pensar, gente, o que eu fiz hoje? Eu trabalhei normal, fiz umas coisas assim normal, mas por que eu estou tão cansada? A mente. A mente desgastando-se com coisas, antecipando ocorrências, remoendo coisas do passado. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento ao momento presente e valorizar as nossas horas, né? O que a benfeitora Joana de Ângeles nos fala, valorizemos as horas que a gente tem, o tempo que nós temos aqui em vida, que é para a gente construir algo de grande, muito grande para nós e que vai gerar benefícios para quem está ao nosso redor. Respondeu a sua Exatamente. pergunta? Exatamente. É isso mesmo. Essa compreensão do tempo, não é, desse contexto do presente, que é muito importante para que o indivíduo possa se perceber no mundo, eu no mundo, não é? Esse tempo que algo se relaciona conosco mesmo em intimidade e também se exterioriza no mundo de relação, né? Nas suas relações cotidianas, nas suas questões coletivas, enfim. Uhum. Algo que, inclusive, Aristóteles teve a oportunidade de contemplar.
não é? Quando ele disse, não faz o menor sentido em se refletir sobre o tempo se não houver aí uma análise ou um aprofundamento das questões da alma. Ou seja, o tempo, como nós conhecemos, é um processo mesmo de alma, é um processo íntimo. Você vai dando o tom de acordo com a sua própria importância, com seus próprios momentos. E aí nós percebemos também que é relevante justamente nos atermos a esse contexto mais presente, estar presente nessas circunstâncias. O yoga, por exemplo, traz uma concepção desse indivíduo que está ali vinculado àquela atividade. Então, por exemplo, se você está ouvindo uma música, se você está lavando um prato, se você está escrevendo um artigo, ou seja lá, qual atividade for, que estejamos vinculados àquele momento, não é? Porque por vezes nós nos atropelamos, né? No afã da ansiedade, no afã de tudo adquirir, de tudo contemplar, nós de repente estamos muito vinculados a algo que ainda não chegou e esquecemos de viver o presente. Não é? É como um indivíduo que começa a semana, a segunda-feira, já imaginando no sextou. E isso, é claro, cria uma dificuldade muito grande, porque imagine, a vida desse indivíduo deve ser uma vida muito ruim, deve ser uma vida muito amarga. Não é? Porque se você começa uma semana já pensando na sexta-feira, imagine a qualidade desses dias que vão se arrastando e, é claro, pesando na própria consciência do indivíduo. Daí a importância de viver cada momento para que a passagem desse tempo, tal como nós conceituamos, possa, então, desaguar nessa sexta-feira, que vai também trazer a sua beleza. Ou seja, nós intentamos alcançar a sexta, mas não nos esquecemos da segunda, da terça, da quarta, da quinta, de viver esses momentos, esses dias, de trazer a felicidade para esse contexto. Porque viver sempre correndo atrás de algo, esse sentido da falta do desejo é algo muito preocupante. Porque nós só queremos algo que nós, de alguma sorte, não temos. Quando nós temos algo, aquilo já não nos faz falta e, consequentemente, já não nos aflige, já nos gera uma certa insatisfação, um desconforto por não ter. Então, efetivamente, é preciso que nós reflitamos acerca desses desejos, que também são fatores constritores, são fatores que pressionam, são fatores que afligem, são fatores que aumentam esse índice de ansiedade em nós, não permitindo que experienciemos o momento presente. Né? De repente, estar no trânsito, né, diante de um longo engarrafamento e contemplar a natureza, em ouvir uma música e prestar atenção à sua letra, e talvez perceber que há uma correlação com a sua vida dentro daquele contexto. Então, viver o presente é estar vinculado ao contexto mais presente mesmo, ao contexto mais atual, entendendo que ele resguarda particularidades, que nós podemos aprender muito com esse tempo, com esse momento que está se desenrolando e, consequentemente, não se permitir um saudosismo amargo com relação ao passado, como muitos dizem, não é? O mundo hoje já não é como antigamente, não é? E aí você percebe que aquela criatura traz uma série de queixas, de lamentações, de recalques, não é? Que impedem que ela progrida, ao mesmo tempo, sem também ficar projetando em demasia no futuro. Vivendo o futuro, aquilo que ainda não aconteceu, que não se processou, esquecendo-se do passado, do presente. É óbvio que todos nós temos que planejar, né? Devemos refletir sobre isso. Onde nós queremos estar, de repente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos. Planejar uma viagem, a compra de um imóvel, de um veículo, ou até mesmo de um curso, de uma experiência terapêutica. Isso é muito válido. Faz parte do nosso contexto. É importante que isso aconteça. Mas o que nós estamos dizendo é do esquecimento do momento presente em prol de algo que não se concretizou. Porque nós sabemos o que vai ser de amanhã. Né? Convivemos com a impermanência. Quando nós estávamos, por exemplo, na passagem do ano no Réveillon, de 2019 para 2020, ninguém imaginava que fosse acontecer a pandemia. Né?
E esse fator surgiu e modificou tudo aquilo que nós pensávamos que iria se processar no ano de 2020. Viagens foram adiadas, cursos não foram feitos, uma faculdade foi trancada, e tudo isso por força de um fator contingencial. O planejamento existiu, mas houve uma modificação. E aí? Como procederíamos nesse caso? Como procedemos? Como estamos procedendo nesse sentido? Então, por isso é que é importante nós refletirmos sobre viver o presente, estar vinculado ao presente. Não é verdade, Pri? Os acontecimentos da atualidade nos convidam bastante a fazer essa reflexão sobre o uso do tempo, sobre nossas prioridades, né? E eu estava ouvindo ontem uns vídeos, e aí ouvi um vídeo de Padre Fábio, já tem mais de 2 anos, em que ele comenta sobre um problema que ele teve, né? Que ele teve um problema de depressão, outras coisas que eu não sei bem o que foi. E ele narra que uma das coisas que ajudaram ele a entrar nesse processo depressivo, né? Que deram o start desse processo depressivo, que ele já superou, e tal, graças a Deus, foi a questão da quantidade exagerada de coisas para fazer, de estar com a mente o tempo todo no futuro e várias coisas ao mesmo tempo. Ele, tipo, eu abro o meu WhatsApp, eu tenho 300 mensagens, abro minha caixa de e-mail, 200 e-mails e não sei quantos compromissos no dia, na semana e coisa e tal, e a mente extremamente agitada e ligada em mil e uma coisas. Aí ele falou uma coisa que eu achei fundamental. Tipo, hoje eu procuro viver o hoje, o momento presente. Eu não estou mais antecipando as coisas. O dia de amanhã vai me trazer o que me espera o dia de amanhã. Eu não sei o que me espera o dia de amanhã. Quem é que ia imaginar que a gente ia acordar um dia com a notícia de que o mundo estava em pandemia? Foi da noite para o dia. A gente estava em pandemia, a gente ia ter que fazer o isolamento. Eu me lembro até hoje que eu estava no trabalho. Quer dizer, as notícias já vinham acontecendo, mas a gente não imaginava que fosse chegar no Brasil e ia ter essa proporção. É. Eu me lembro que eu estava no trabalho, aí lá no trabalho, minutos de reuniões e coisa e tal, aí a gente decidiu diminuir o fluxo de pessoas no trabalho, né? E fazer o rodízio. Aí eu estava trabalhando aí, na escala lá, eu não iria trabalhar no dia seguinte, mas iria trabalhar na semana seguinte, né? Dentro do rodízio. Aí, pronto, eu não fui trabalhar no dia seguinte e não voltei mais a trabalhar. Estou trabalhando de home office, eu não voltei para o meu trabalho físico. Nessa brincadeira já tem 4 meses. Eu esperei, inclusive, eu deixei coisas na gaveta de meu uso pessoal, alimentos, porque eu imaginava que eu fosse estar lá na semana seguinte. Eu nunca Isso. me passou pela cabeça que tudo isso fosse acontecer. Aí, quando chegou na semana seguinte, a gente conversou de novo com o pessoal do trabalho, a gente pensou, não, mas eu acho que mês que vem já vai estar tranquilo, a gente já vai poder voltar a trabalhar. E Não lá se deu. foram mais 3 meses, né? E Imagina. lá se for, isso foi em março. Foi o meu último dia de trabalho, acho que foi 17 de março. Dia 18, eu trabalhei de home office. E eu voltaria na semana seguinte, estou aqui até hoje. Então, é o que o Padre Fábio nos fala. Amanhã o dia vai amanhecer e a gente vai descobrir amanhã o que nos espera o dia de amanhã. E falando em amanhã, aí eu vou falar de novo, que eu já falei várias lives aqui, da parábola Observai os pássaros do céu, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Buscai e achareis. E no finalzinho da parábola, eu vou ler aqui para não falhar com a parábola, fazer jus realmente ao que a parábola nos traz, né? Que Jesus fala: assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, essa parábola que Jesus narra é um verdadeiro presente, assim. Eu já falei sobre ela quando a gente falou de paciência, quando a gente falou de ansiedade, todos os temas. Eu falo dessa parábola. Mas essa parte que ele fala realmente tem tudo a ver com o momento presente. A gente se inquieta o tempo todo, a gente está inquieto com o amanhã, com depois de amanhã, com o ano que vem, com daqui a 10 anos. Como a gente falou no início, você falou também. Não é que a gente não vá planejar, mas a gente planeja, a gente faz o que a gente tem que fazer para atingir aquela meta e entrega para o universo, entrega para Deus, ou seja lá o que for que você acredite, entrega. Tipo, eu planejo tal coisa, estou colocando no meu pensamento, estou jogando a energia para o universo, estou fazendo o que me cabe, se eu tenho que fazer um curso para me capacitar, seja lá o que eu tenho que fazer, eu vou fazer para conseguir aquilo ali. Eu não preciso ficar pensando nisso o tempo todo, entende? Então a gente se inquieta pelo dia de amanhã, né? E aí Jesus vem e fala, o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então vamos viver o momento presente.
E aí, falando dessa coisa do momento presente, eu pesquisando também, tem esse negócio que está super na moda, né? Uma técnica de terapia mindfulness, né? Inclusive, semana que vem a gente vai ter uma convidada que é especialista em mindfulness, mas ela vai falar sobre outra coisa, que é a Marcela. Ela vai falar sobre empatia e compaixão, mas ela é especialista em mindfulness. Aí ontem eu lendo sobre o assunto, meu Deus, eu devia ter chamado Marcela para falar sobre esse assunto, mas enfim. E o mindfulness tem justamente essa proposta de você estar presente no momento, você observar atentamente tudo que faz parte do seu contexto agora. Tipo, se eu estou trabalhando, eu estou focado aqui no que eu estou fazendo. Se eu estou lavando a louça, eu estou focado ali no lavar da louça, atento, e atento com todos os sentidos, atento às sensações do corpo, atento à mente, o que vem na sua mente, atento, observar em profundidade, com todos os seus sentidos, visão, paladar, olfato, audição, tudo o que ocorre ao seu redor, com aceitação e sem julgamento, porque a gente observa, às vezes a gente julga, né, se revolta, não aceita, coisa e tal. A proposta do mindfulness é você estar atento profundamente ao momento presente, mas com aceitação e sem julgamento. E é algo super interessante, porque propõe também que a gente faça meditação. Mas a meditação, ela pode acontecer tanto a gente parado meditando, assim, desliga tudo e vai meditar, como a gente pode estar meditando fazendo alguma coisa, né? Quantas vezes isso comigo acontece, acho que com todo mundo acontece, a gente está fazendo alguma coisa e está tão concentrado no que a gente está fazendo que a gente se esquece de comer, a gente se esquece de levantar e ir no banheiro, tomar água. Aí quando acaba, aí de repente a gente sente que está com fome, a gente sente que está com sede, a gente sente que está com vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque a gente estava, naquele instante, focado naquilo que a gente estava fazendo. Né? Então, quando a gente está comendo, né? Comer com atenção, quando a gente come com atenção, uma vez eu fiz esse exercício, comer com absoluta atenção e comer devagar. Né? Tem até um movimento chamado slow motion, né? Que é você comer realmente devagar, sentir o sabor da comida, os temperos, perere, papapá. E aí, uma vez eu fiz esse exercício e o sabor que eu senti comendo umas passinhas. Foi até a Marcela que fez esse exercício com a gente, numa atividade que a gente fez, uma vivência. O sabor que eu senti sabores, assim, a textura da passa, que normalmente quando eu como passa, eu adoro passa, eu praticamente não sei nem mastigar, texturas e sabores que a gente nunca tinha sentido antes, eu no caso, nunca tinha sentido antes, entende? Então, eu acho, é bom a gente se propor a conhecer coisas novas, técnicas novas, ideias novas, e ver como que a gente pode se adaptar a isso, porque pode nos ajudar nesse processo de viver o momento presente, né? Que a gente vive um momento difícil, de bombardeado por muitas informações. Então, o que existe de técnica que possa nos ajudar, eu acho que é útil, né? É verdade. Até porque, como você colocou, essa experiência do tempo é algo muito particular. Desse presente é muito particular. Dessa experiência que é natural e, por isso mesmo, intuitiva. Né? Quando nós trazemos o aspecto da inteligência, nós fragmentamos o tempo, como já dissemos. E o filósofo francês Henri Bergson, né, que viveu entre os séculos XVIII e XIX, trouxe uma compreensão bem interessante acerca do tempo, né, do tempo enquanto continuidade, de um tempo enquanto um fluxo. Né? E nós poderíamos utilizar a analogia de um rio. Quando nós fragmentamos, quando nós partimos ou tentamos partir aquele rio, ele deixa de ser um rio. E da mesma forma, Bergson acreditava ocorrer com o tempo. Se nós fragmentarmos o tempo, ele deixa de ser o tempo, ele deixa de ter importância. Então, essa experiência do tempo deixa de ser quantitativa, como aconteceu no seu início, né, no surgimento do relógio mecânico no século XIII, né, desse relógio que trouxe o aspecto de contagem, o aspecto quantitativo, para ser agora um tempo qualitativo. Você dá importância àquele momento, você vive aquele contexto, você entende aquele fluxo. Algo que também um outro contemporâneo de Bergson afirmou, né? Gaston Bachelard, que também viveu na mesma época praticamente de Bergson, trouxe também essa compreensão desse tempo poético, né? Do instante poético. A arte, por exemplo, para Bergson e também para Bachelard, seriam formas de romper com a estrutura do tempo. Né? Porque na arte, o tempo praticamente inexiste. Né? Uma fotografia
é um recorte de um espaço-tempo, mas que pode retratar diversos contextos, inclusive daquilo que o indivíduo está vivendo agora, de contextos que trazem à tona uma série de reflexões, uma escultura que tem formas precisas ou completamente abstratas, que permitem a contemplação, o embevecimento, maravilhar-se diante de um contexto fantástico. Então, o instante poético, o instante artístico, é aquele que brinca com essas fronteiras do tempo, tal como nós conhecemos, esse tempo mecânico, quantitativo, para ofertar qualidade à experiência que nós estamos defrontando naquele momento. Daí a importância da arte. Dessa importância de, por um instante, nos atermos à contemplação, de deixarmos um pouco esse contexto ansioso, opressivo do tempo, desse contexto de alguma sorte que é limitador, que é castrador, né, que nos impõe uma certa celeridade, né, comer sem sentir sabor, para que a gente possa, então, refazer, ressignificar essa experiência e trazer o aspecto, então, da beleza, da contemplação, de entender que você pode degustar um alimento sentindo os seus sabores, os seus temperos, né, sentindo os seus aromas, ou seja, você passa a estar completamente vinculado àquela experiência que é de fundamental importância, que deve fazer parte do nosso contexto experiencial, que, como ele colocou, é esse instante de arte, é esse instante poético, é esse instante contemplativo. Amigo, E você é super que... filosófico, hein? Hoje eu Super estou bem culto, filosófico. super estudando, hein? E É bom que Pri, a gente se complementa. só para arrematar, é algo que nos preocupa, que devemos refletir. Daí essa live de hoje, para suscitar reflexões, para nos questionarmos cada vez mais, longe de qualquer resposta. Nós estamos consumindo uma quantidade enorme de ansiolíticos, né? De remédios que, de alguma sorte, tendem a nos trazer um contexto de felicidade ou um entorpecimento do contexto social. Isso é muito preocupante, devemos refletir. Essa quantidade toda de medicamentos, de ansiolíticos, de antidepressivos, né, salvaguardadas as devidas necessidades, né, com recomendações médicas, terapêuticas, salvaguardadas, então, essas exceções, traz à tona essa necessidade de revermos o nosso tempo, de vivermos o presente, de ressignificarmos a nossa própria experiência de vida. Eu estava lendo um livro da Monja Coen e ela fala, falando sobre a meditação, né, a técnica, o zazen, que ela chama de zazen, e ela falando assim, que ela começa o capítulo, esse capítulo específico, dizendo que a neta dela, falando sobre meditação, e a neta dela surfa, né? Aí a neta dela falando que ela também meditava. Aí, como assim? Eu nunca estive meditando. Não, quando eu estou em cima da prancha, se eu me desconcentrar um minuto, eu caio da prancha. E aí eu já conto a Perfeito, verdade. perfeito. Meditação é isso, é você estar totalmente concentrado naquilo que você está fazendo naquele momento presente. Aí eu me lembrei de algumas vezes que eu fiz aquele negócio que fica na prancha em pé remando. Esqueci o nome do trem. Stand-up paddle. É, stand-up. Eu mais caía do que ficava em pé da prancha, né? Mas assim, os momentos que eu ficava em pé da prancha, eu tinha que estar super concentrada. Se eu olhasse para o lado, para o gatinho passando do lado, tipo, eu caía na água, entendeu? Porque eu me desconcentrava. Então, realmente, é assim, eu me lembrei que realmente quando a gente está 100% focado em alguma coisa, a gente está em estado meditativo. E a Monja Coen fala isso, que quando a gente coloca a meditação é justamente a gente desenvolver a capacidade de concentração. E onde a gente está, onde a gente está presente, em plenitude, todo o universo está presente ali com a gente. Então, eu quis trazer isso da Monja Coen, ela fala muito sobre isso, sobre o momento E presente, o para dizer que budismo. também você é esportiva, né? Você quer Não, porque eu agora. ficava mais tempo caindo, me desconcentrando, do que em pé na prancha. Mas os momentos em que eu ficava em pé na prancha era porque eu estava concentrada. Então eu estava ali meditando, remando, aí ficava ali. Aí passava alguém, me distraía, tipo, caía. Bom, quando estamos diante de um contexto da administração, há uma proposta de reengenharia, de reorganização, por vezes em processos que se encontram obsoletos, difíceis de executar, emperrados em burocracias. Mas esse contexto de reengenharia talvez pudesse também migrar
para essa compreensão dentro desse contexto temporal. E que tal, então, empreendermos uma reengenharia do tempo? Uma ressignificação de nossa experiência espaço-temporal, para que justamente a gente possa entender que estar no presente é a melhor forma de atuar no equacionamento de nossas questões, na reflexão dos fatores constringentes, dos fatores que nos afligem, que nos perturbam, e, é claro, equacioná-los de acordo com as nossas disposições de consciência. E concentrar-se é um exercício fundamental para que a gente possa justamente estabelecer o foco ou aquilo que precisa ganhar tom em nossa própria existência. Não é? É claro que os instantes de contemplação, de embevecimento, também são importantes porque permitem que nós saiamos por hora daquele foco, daquele objetivo específico para oxigenar o nosso cérebro, para ventilar o nosso contexto de vida com novas ideias. E isso, é claro, enriquece, nos destrói para reconstruir. E essa experiência, é claro, do tempo, portanto, vai se estabelecendo como de fundamental importância para todos nós dentro desse próprio contexto. Portanto, que tal reengenhar, promover esta reengenharia do tempo em nossas próprias vidas? Que tal se desafiar para, então, perceber o presente, as ocorrências que se apresentam e extrair lições desses contextos que nos cercam? Porque, de fato, a única coisa que dispomos é do hoje, do agora e do já. É dessa experiência que está circunscrita nesse momento. O passado não pode ser modificado, senão revisitado ou revisado, refletido. E o futuro representa uma potência, um vir a ser que pode ou não se concretizar de acordo com disposições que extrapolam a nossa compreensão ou o nosso controle. Portanto, o presente é tudo aquilo que dispomos. E já que Priscila trouxe a referência de duas parábolas, eu não gostaria de ficar à margem e trazer também a compreensão de uma outra que me ocorreu agora, que na verdade é um diálogo que Jesus tem com o mancebo rico e que eu considero um dos diálogos mais marcantes da herança cristã. Porque naquele momento, Jesus trouxe ao jovem cumpridor das leis da época que haveria uma necessidade de revisitar-se, de revisar a sua postura diante da própria existência. E que ele então o seguisse naquele momento. E o jovem foi tomado de assombro, de assalto. A proposta do Cristo era por demasia audaciosa. Ele não poderia abandonar tudo simplesmente. Tinha objetivos, afazeres, desejava vencer no mundo. Talvez amanhã, talvez mais tarde. E então, daquele diálogo, o jovem sai entristecido, frustrado em suas expectativas. E mais tarde, numa corrida de quadribigas, esse jovem, então, arremessado na arena, pisoteado pelos cavalos dos competidores, dos rivais, e perde a oportunidade de viver uma outra vida, né? Um outro contexto de ressignificação que foi oportunizado pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Daí a importância de Jesus, então, fazer várias referências ao tempo. Nas duas parábolas que Priscila citou, nessa passagem que eu citei, em outras tantas, Jesus faz essa referência de aproveitarmos esse tempo hoje para, então, suplantarmos, vencermos muitas dificuldades a partir, então, das lições que nós consigamos extrair desse momento presente, né? Desse contexto que deve ser experienciado a cada dia de maneira minuciosa, deglutindo a pouco e pouco, para que nós consigamos, então, ter uma experiência saudável. Né? Porque muitos indivíduos que tiveram, por exemplo, experiências castradoras no passado, agora se exteriorizam de maneira infantil na vida de relação. Né? Porque não conseguiram experienciar bem a infância e ainda pensam ser criança. Né? E também para que, ao mesmo tempo, não sejamos desconectados, né? Não estejamos
desconectados, desligados da nossa realidade, vivendo um futuro que ainda nem se processou. Né? Um contexto de vida que ainda não se aproxima da realidade, que não se operacionalizou e, por consequência, poderia trazer também a frustração dessa expectativa inalcançada. Portanto, reengenhar o tempo é um convite para nós hoje. Que menino inteligente, reengenhar o tempo. Primeira vez que eu ouço essa expressão. Você falou aí sobre o mancebo rico e Lauria, ela nos trouxe aqui a questão de viver o presente e nos leva a pensar na procrastinação e suas justificativas, né? Foi o comentário que ela fez. E o que o mancebo rico fez foi justamente procrastinar, porque ele dá uma justificativa a Jesus para não aceitar o convite naquele momento. Ele diz, não, porque eu tenho uma corrida, né? Ele tinha uma corrida, ele Exato. estava pensando na posição social dele, no status. Ele era jovem, ele tinha corrida, ele tinha a possibilidade de vencer a corrida, e a gente sabe que ele morre durante essa corrida. Então, foi exatamente o que o mancebo rico fez, foi procrastinar algo que ele tinha para vivenciar naquele momento, né, que foi aceitar o convite do mestre, com justificativas que eram vinculadas ao apego que ele tinha ao status, à posição social, aos bens materiais. Então, ele procrastinou. A gente sempre procrastina com uma justificativa, né? Não porque o trabalho, não porque a família, não porque os filhos, não porque isso. Sempre tem algo para procrastinar. Não, quando eu tiver com estabilidade no trabalho, eu vou coisar. Não, quando os meninos crescerem, estiverem maiorzinhos, eu vou fazer isso. Então, para a gente estar atento, o mancebo rico traz bem essa lição da questão da gente aproveitar o momento e ter cuidado com as procrastinações e as justificativas que a gente dá para essas procrastinações, né? Que parece até que a gente está com razão, mas não necessariamente. O texto que eu falei aqui antes, de Jonas de Ângeles, eu procurei aqui, é Viver Agora, está no livro Alegria de Viver, viu? Se alguém quiser, pelo método de Valdo Pereira Franco. Uma última coisinha que eu queria falar, que eu sei que a gente já está com o tempo esgotado, é a questão do esquecimento do passado, que o Espiritismo traz muito bem, né? Quando a gente pensa na questão, para quem acredita, óbvio, nós somos espíritas, a gente acredita. Na reencarnação, na pluralidade das existências, por que que Deus e para que o mecanismo divino faz com que a gente reencarne na matéria com esquecimento do passado? Por que será, né? Porque se a gente se lembrar de tudo, absolutamente tudo que a gente fez, imagine, fez os outros sofrerem e a gente sofreu também. Se a gente se lembrar, a gente fica remoendo o que eu fiz ontem, o que eu fiz ano passado, imagine eu me lembrar de todo o meu passado reencarnatório. Eu vou ficar remoendo a vida toda, eu não vou viver o momento presente. Então, essa sabedoria da divindade, né, em nos colocar mergulhados na carne, com o esquecimento do passado, né, para que a gente possa exatamente aproveitar esse momento presente, retomando Joana de Ângeles, valorizar a hora que a gente tem, valorizar o momento que a gente tem, o momento presente, para fazer o que a gente tem de fazer, para evoluir, para progredir, para instruir-se, para amar, ser amado, entende? Então, era isso que eu queria trazer, Queria só de tocar num contribuição. ponto que foi interessante que Priscila trouxe, quando ela trouxe essas justificativas, né, dessas aparentes justificativas, desses mecanismos, que inclusive Joana de Ângeles também vai trazer numa outra obra, que é intitulada O Ser Consciente, que é uma das obras da série psicológica. E nessa obra ela faz menção a um processo de fuga, de defesa do ego, de fuga psicológica, que é intitulado racionalização. E a alguns isso poderia parecer paradoxal. A proposta não é racionalizar, não é ponderar. E então Joana de Ângeles esclarece que, nesse sentido, a racionalização vai se revestir de aparatos muito superficiais, de mecanismos ardilosos para que nós consigamos atingir aquilo que pretendemos, mesmo que não alcançando a totalidade daquilo que é verdade, daquilo que é um fato no mundo social, no mundo de realidade, no conhecimento científico, por exemplo. E aí nós poderíamos explicar ou exemplificar da seguinte forma: o indivíduo que faz uma promessa de parar de fumar. E nesse caso, quando ele então quebra essa promessa, ele se justifica. Mas o meu tio, o meu avô fumaram 50, 40 anos e não tiveram qualquer tipo de problemática pulmonar. Mas hoje nós já sabemos, à luz da ciência, que o fumo compromete
né, as estruturas pulmonares, traz uma série de malefícios, inclusive variadas formas de câncer. Portanto, essa forma de racionalização é uma tentativa malograda, mal sucedida, de um indivíduo encobrir a verdade para então se satisfazer. Isso para que então reflitamos acerca dessas justificativas aparentes para nos satisfazer no contexto de relação. Bom, estamos já nos aproximando do término e, como é de praxe, nós costumamos fazer uma mentalização, uma visualização, tá? Isso mesmo lá, uma autossabotagem. Perfeito, você colocou muito bem. É um processo de autossabotagem. Bom, então agora nós vamos pedir para que vocês fiquem numa posição bem confortável. Pode ser deitado, pode ser em pé, pode ser sentado, numa posição de flor de lótus, enfim, como vocês se sintam mais confortáveis. Podem fechar os olhos ou permanecer com os olhos abertos. Então, fiquem livres, sintam-se à vontade. Vamos nos silenciar por um pouco, por alguns instantes, tentando captar aquilo que está no mundo exterior. O som de um pássaro, o barulhinho da água, a buzina de um carro, o grito de uma criança, o sol adentrando a janela e então nos aquecendo, ou a brisa do mar nos refrigerando. Essas percepções tão importantes do dia a dia, que nos confirmam a vida, a experiência no presente. Respirar, inspirando e expirando, tranquila e serenamente, sem pressa. Este é o nosso momento. Tocar-se, perceber-se, olhar-se. E então entender o presente que possuímos. A potência, o que está à nossa disposição e que pode ser útil, trazendo muitos benefícios. De maneira pacífica, calma, inspirando e expirando, retornando, vivendo o presente, abrindo os olhos aos que estavam com os olhos fechados, olhando ao redor aqueles que estavam com os olhos abertos e percebendo que está em nossas mãos, o que está à nossa disposição. Amigos, gostaríamos de agradecer imensamente essa live em parceria com a nossa amiga. O Evangelho é uma proposta audaciosa, eu diria, desafiadora e cooperativa, colaborativa. Portanto,
sugerimos àqueles que gostem, que nos sigam no Instagram e também no YouTube, em nosso canal. Caso tenham adversários, inimigos, aquelas pessoas que vocês não gostem, indiquem também o Evangelho, porque é uma forma de, quem sabe, romper com essas barreiras, com esses entraves, e então estreitar laços. A proposta é a da ressignificação das nossas próprias vidas. Então, agradecemos. Um excelente sábado para todos vocês. E estamos com uma programação super especial. Na próxima terça-feira, teremos uma live que vai versar sobre o tema Orgulho LGBTQIA+, tá? Com Liz Amorim e Arnaldo Carvalho. Então não percam. Esse bloco de contemporaneidade traz muitas surpresas agradáveis, muitos convidados queridos, Ju, Maroca, Lau, todos que estiveram presentes, Nestor. E meditem, viu, gente? 1 minuto por dia ajuda a viver o presente. Todos, Laia, Minha, todo mundo, Drica. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Valeu, gente. Luísa, Lu. Enfim, Beijos. um beijo. Excelente final de semana para todos vocês. Pri, não esqueci do Tchau. seu pai. Ah, é? Tchau.